Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E neste vídeo vamos falar sobre a verdadeira pregação do Evangelho, né? E aqui jamais eu quero falar que eu sou isso, que eu sou perfeito. Não, tenho muitas falhas, tenho muitos erros, mas eu vou ver o que Cristo ensinou, tá? A pregação do Evangelho, né, que muita gente acha que prega o Evangelho, mas prega seu próprio ego, seus próprios interesses, prega a si mesmo e não Jesus. Tira Jesus do centro e prega a si mesmo. Então, o verdadeiro pregador tem que ter a piedade, a humildade, a caridade para com todos, para com aquele que está errado, aquele que está no erro, aquele que está cometendo pecado, porque todos nós cometemos erros, menos Jesus, né? Jesus é perfeito, mas ainda assim não condenou, né? Não condenou as pessoas que o procuraram, tá? Porque o exemplo, a mulher adúltera, né? Ele olhou para ela e falou assim: alguém aqui te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais, tá? Então, a gente tem que ser cristão com a vida, dar exemplos. Muitas vezes não é só falar de Deus. Falar de Deus todo mundo fala, mas dar o exemplo. Muitas vezes a gente falha com isso, de dar o exemplo para as pessoas. A gente tem que sempre se policiar e viver a nossa fé, ser católico de verdade, viver nossa fé, ir à igreja, ir à missa, comungar, se confessar, seguir os sacramentos, mas também praticar a caridade, a piedade, o amor entre as pessoas, tá? Amar os inimigos, como Cristo fala. Amar os inimigos não é você passar a mão na cabeça dos inimigos, não é você concordar com os inimigos, não é nada disso. É você rezar por eles e ter piedade da alma daquelas pessoas, de uma pessoa que está se perdendo em algum problema, em alguma coisa que ela esteja fazendo, seja o que for, mas que você sabe que ali vai levá-la para o inferno. Reze para aquela pessoa, seja piedoso, não trate aquela pessoa como um demônio, não a rejeite, não quero empurrar também o evangelho de goela abaixo a pessoas que não querem. Veja só o que Cristo fala aqui, que a missão, né, está em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo do 1 até o 6, tá? Que a missão dos 12 apóstolos que Deus deu e a missão de cada um de nós como pregadores da palavra de Deus, a missão de todos os católicos, né? A missão de pregadores, de padres, bispos, todos, essa missão aqui, tá? Que Cristo ordena. Dentre essa e outras coisas também, tá? Como amor ao próximo, amar ao próximo como você mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, defendê-lo, defender a verdade e amar seu próximo, porque você vai ser imitador de Cristo se você ama seu próximo. Tá? E Cristo amou. Ele não odiou os seus carrascos, ele não odiou aquelas pessoas que estavam pregando-lhe na cruz. Ele teve piedade, porque sabia, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E muitos que estão fazendo coisas erradas hoje não sabem o que estão fazendo. Tá? E eu já vi muita gente falando, eles sabem sim, eles merecem, vão para o inferno. Não pode ser assim. Não podemos ter esse julgamento temerário, esse julgamento aí que vai prejudicar a nós mesmos. Tá? Nós temos que ser piedosos. O que falta na pregação de hoje é a piedade, o amor ao próximo. Isso não é coisa da teologia da libertação. Isso é coisa de católico. Amar o próximo é coisa de cristão, de seguidor de Jesus. Os verdadeiros seguidores de Jesus, eles amam. E quem ama, corrige. Quem ama, prega o evangelho. E também respeita as pessoas. Tá? Que nem aqui. No Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 1 ao 6, que é a missão dos 12 apóstolos. Reunindo Jesus os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. E para curar enfermidades, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: Não leveis
coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhas 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali até que deixe aquela localidade. Onde ninguém vos receber, deixe aquela cidade e em testemunho contra eles sacudi a poeira dos pés. Partiram, pois, e percorriam as aldeias, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Palavra do Senhor, palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Bom, aqui, que nós não temos essa autoridade, só os sacerdotes, né? Mas em momentos extremos também pode acontecer com cada um de nós, de expulsar demônios, essas coisas, isso aqui não cabe ao leigo, tá? Cabe ao sacerdote. Só em situações extremas que o leigo ele pode fazer orações de exorcismo, algumas orações de exorcismo, tá? Para que fique bem claro, para que não haja confusão aí. Mas a nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura. E Cristo pede, em outras passagens, ide pregar o evangelho para toda criatura. E a nossa pregação ela pode curar realmente, curar as enfermidades psicológicas, as tristezas, as angústias das pessoas. Mas o que nós vemos hoje, muitos pregadores, é colocar mais angústia na cabeça das pessoas, mais terror na cabeça das pessoas. Tá? Então, pregar a boa nova do Evangelho de uma maneira santa, de uma maneira que tenha a esperança. Mesmo que em situações ruins, né? Porque sempre vai ter gente que vai debater que nós vivemos uma situação difícil, ruim, e que a nossa esperança é Cristo. Nossa esperança está no céu e não está aqui na terra. O mundo está no caminho da sua autodestruição. E nós não devemos nos inquietar o coração. E Cristo nos pede para ficarmos tranquilos, ficarmos em paz, em oração, buscar a Ele. Né? Busquemos a intercessão de Nossa Senhora, que ela aponta o caminho, que é Jesus Cristo. Rezemos o rosário, ir à missa, comungar, participar dos sacramentos, tá? Que é o mais importante de tudo. Você ter a sua vida espiritual e ter a sua vida para ajudar o seu próximo. Tá? É algo muito simples que hoje as pessoas, por conta de muitas ideologias, muitas coisas, ficam inimigas umas das outras. Tá? Cristo não era inimigo de ninguém. Ele é inimigo do pecado, inimigo do demônio. Só que Cristo pregava a verdade. E com isso fazia inimigos. Só que ele não odiava ninguém ali. Ele amava todos. Ele amava todas as pessoas que ele conversou, até os fariseus, os doutores da lei. Ele ficava irritado com que eles, os fariseus, sabiam da palavra de Deus, entendiam da palavra de Deus. E Cristo ficava decepcionado, ficava triste com aquela situação e ficava irritado. Né? E até chegava até chamar eles de raça de víboras venenosas, né? Que enganava. Na verdade não enganava o povo, mas eles pregavam uma coisa que eles não faziam. E colocavam cargos pesados, colocavam fardos pesados nas costas das pessoas, as suas doutrinas, as suas crenças em cima, né, baseados na palavra de Deus, que era a palavra de Deus, mas distorcida para o bem deles, para o bem dos fariseus. Tá? E eles viviam no bom e do melhor, enquanto o povo ficava na mais terrível pobreza. E dava quase que tudo que tinha em impostos. E se não pagasse, era preso e tudo mais. Então, Cristo ficava triste com tudo isso, com o que se tornou o sistema religioso. Tá? Cristo ficava muito triste com isso. Então, por isso que ele veio para nos alertar, falar sobre a verdadeira fé, o verdadeiro cristianismo, né? O que nós temos que fazer. Que nem ele fala, eu não vim para abolir a lei, mas pôr a lei em prática. O que é a lei de verdade? O que Deus quer de verdade? Não o que eles estavam fazendo naquele momento. Distorceram totalmente o que Deus tinha ordenado para o seu bel prazer. E sempre isso acontece. Hoje em dia também. A soberba,
as pessoas que se acham melhores que as outras porque entendem mais da Bíblia, entendem mais da palavra de Deus. Tem pessoas que são teólogos, pessoas que entendem da doutrina católica de cabo a rabo, de tudo que a Igreja Católica ensina, a pessoa entende. Mas muitas vezes cresce soberba, cresce e não tem paciência com os outros que não entendem. Tem pessoas que pregam outras coisas, que falam outras coisas, não tem diálogo, não consegue conversar, trata a pessoa como inimiga, debocha, acha a pessoa burra. Né? Já vi pessoas aí que têm entendimento da palavra de Deus, têm entendimento da fé católica, da doutrina, mas tratando a pessoa que não sabe, né? Uma outra pessoa que não tem esse entendimento, não adianta, chamando de burro, essas coisas. Então, um cristão tem que ter piedade, tem que olhar os pequenos, olhar aqueles que não entendem, tá? Ter caridade. E como tem na palavra de Deus, se você, mesmo pregando a palavra de Deus, mesmo falando a verdade, a pessoa não dá ouvidos, amém. Continue rezando por aquela pessoa, mas não insista, tá? Vá, vire as costas e vá embora. E reze por aquela pessoa. Se for da vontade de Deus, Ele vai dar outra oportunidade para aquela pessoa se converter. E Ele sempre dá. Deus constantemente lhe dá oportunidade para que as pessoas se convertam. Você pode reparar, você que se converteu à fé católica, você que hoje acredita, você que hoje é uma pessoa católica, uma pessoa que reza, quando muitos de vocês não nasceram assim, vocês não eram assim, e tem o seu processo de conversão. Alguém apareceu, Deus, até vendo alguma coisa na internet, né, um padre falando, ou então numa missa, ou então numa pregação, você acaba dando aquele estalo e você começa o seu processo de conversão. Então é Deus ele sempre manda pessoas, talvez não seja aquela, aí a pessoa não aceita, aquela pessoa vai embora, mas Deus não desiste daquela pessoa, né? Mas naquele momento a pessoa não aceitou e não se deve empurrar de goela abaixo a doutrina, a fé, o evangelho. Não se deve fazer isso, como muita gente faz, empurrar de goela abaixo as ideologias, né? Empurrar de goela abaixo as crenças, como muita gente faz. Tem seitas que fazem isso, muita gente que faz isso, e muitos católicos também. Mas nós devemos respeitar o tempo de cada pessoa, mas devemos pregar a verdade, pregar o evangelho, alertar aquelas pessoas que estão num erro. Mas se elas não aceitarem naquele momento, não fique desesperado, não queira empurrar de goela abaixo, porque Deus sabe todas as coisas e Deus vai preparar, e aquela pessoa vai ter que ir se tocando. Às vezes Deus dá oportunidade para aquela pessoa, mas você tem que rezar por aquela pessoa. Se aquela pessoa não aceitou, reze por ela, porque Deus vai mandar outra pessoa, porque às vezes com você aquela pessoa não se converteu, não aceitou, mas com outra pode ser que consiga. Acontece muito, por exemplo, na família. A pessoa que é um pregador, por exemplo, que entende da palavra, na própria família ele não convence, as pessoas não acreditam. Mas vinha uma pessoa de fora, inclusive até passagem bíblica, né? Que um profeta ele não é bem visto em sua terra. Né? Então, Deus sabe de todas as coisas. Né? Vê como é a sabedoria de Deus, a sabedoria de Cristo. Ele sabe todas as coisas. Então, não devemos nos desesperar. Devemos fazer nosso trabalho. Nosso trabalho é pregar o Evangelho, falar a verdade. E as outras pessoas, cabe a elas acolher ou não. Mas Deus, né, o Espírito Santo está em toda parte. E Deus vai alertar aquela pessoa. E cabe a ela aceitar. Ela tem até o fim da vida dela para aceitar. Né? A gente não sabe o fim de cada um, mas ela tem até o fim da vida dela para aceitar. O que nos cabe é falar o Evangelho, mostrar o Evangelho com a vida e rezar pelas pessoas. É isso. Somente isso. Tá? Não é nada. Não devemos brigar numa algo desgastante, ficar discutindo, brigar, debater, mostrar a Bíblia, mostrar isso. Devemos conversar, dialogar e mostrar Cristo com a nossa vida. Como fazia São Francisco de Assis, como fazia os santos. Os santos não ficavam pregando a palavra de Deus o tempo todo. Eles mostravam com a vida, em situações da vida. Inclusive, em momentos até que nem estavam falando de Deus, mas convertiam as pessoas somente com os atos deles, com as atitudes dele.
São Padre Pio, São Francisco de Assis, e a pessoa olhava assim, quem é essa pessoa? Essa pessoa fez aquilo ali, me tocou muito, né? Eu vou conhecer mais sobre o que essa pessoa acredita. Ela vive dessa forma. Então é isso. Essa é a realidade. Então é isso, que Deus abençoe você e até o próximo.